Olá, corredores e corredoras, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu tênis de corrida. Aqui é o Fernando e o meu tênis de corrida deste mês é o Onemix Pluma. A Onemix é uma marca esportiva chinesa, né? Fabrica diversos tipos de produtos, entre eles tênis de corrida. Quando comparada às marcas premium de mercado, como Adidas, ASICS, a própria Li-Ning, é uma marca mediana. Isso quer dizer o seguinte, você não vai encontrar materiais nesse produto premium de mercado, não vai encontrar o acabamento top de mercado, não vai encontrar nada de extraordinário, é algo comum, certo? Uma curiosidade, a Onemix tem um site no brasil.com.br, no entanto esse site não tem toda a gama de produtos da Onemix. Eu comprei esse tênis no site do AliExpress, na loja oficial da Onemix lá, e lá sim você vai encontrar toda a gama de produtos da Onemix, ok? Bom, sem mais demoras, vamos à análise do meu tênis de corrida deste mês, Onemix Pluma. Muito bem, corredores e corredoras, como de costume eu vou subdividir a análise do meu tênis de corrida em 4 partes, por ele ter uma placa de carbono. Então vai ser cabedal, entressola, solado e a placa de carbono removível. Mas antes da gente começar a análise propriamente dita, as informações técnicas desse tênis. Bom, no Brasil é um tamanho 42, sendo que ele possui 25 mm de altura na parte da frente, 35 mm de altura na parte de trás, então um drop de 10 mm que eu mesmo tive que medir, já que a empresa não informa. Sem a plaquinha de carbono removível, ele possui 266 gramas, já com a placa ele pesa 293 gramas, ou seja, essa plaquinha aqui pesa 27 gramas por tamanho 42. É um tênis de amortecimento, aquele tênis puff, né? Ele é bem flexível até para um tênis dessa categoria, ele torce também, ó. Isso sem a placa. A partir do momento que você põe a placa, toda essa flexibilidade dele acaba. E tem uma curiosidade, né? Que é um tênis que se propõe, quando com placa, a tornar a sua corrida mais rápida, mas que deixa ele mais pesado, certo? Como eu disse, 293 gramas com a placa de carbono, que acaba contrariando a ideia de velocidade, já que você está dando mais peso, ainda que seja colocando uma placa de carbono. Bom, dito isso, vamos à análise de cada parte desse tênis. O primeiro item a ser analisado no meu tênis de corrida é o cabedal. Esse cabedal ele é feito em mesh. Ele tem esse desenho aqui de uma pluma, né, flutuando ao vento, que é a ideia de leveza e velocidade que a empresa quer passar, por conta e risco dela, certo? Não possui reforço na biqueira do tênis. Eu acredito que é pelo fato de que quando você coloca a placa de carbono, força o contato dos seus dedos do pé com a parte de cima do cabedal. Se isso aqui fosse rígido, eu acho que machucaria os dedos. Na parte aqui de trás tem um clipe de contraforte semiflexível, mas que acomoda muito bem o pé fica bem encaixado aqui atrás, o calcanhar fica bem acomodado. O colarinho dele tem um enchimento de espuma mediano, tá? Não é muito grosso, mas é bem confortável também. A parte de trás tem esse 0,30 que eu explico depois, que seria um material refletivo, mas ele não reflete tão bem, então a segurança fica meio ameaçada. Então, quesito de segurança, não arriscaria confiar nisso daqui. Aqui no passador dos cardápios ele tem um reforço plástico que acompanha toda a estrutura do tênis, e isso ajuda a dar um amarre melhor no tênis, um encaixe melhor do cabedal no seu pé. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, mais o furo extra. O furo extra eu só usaria no caso de estar com a placa de carbono, para o seu pé ficar mais próximo à placa aqui atrás, não criar nenhuma folga e aproveitar melhor o efeito do rebote, né, daquele trampolim da placa de carbono. O cadarço ele é arredondado, flexível, e no teste da laçada uma só é suficiente, ele não desamarra. A língua tem pouco enchimento de espuma, porém ela também é quente, porque ela tem uma forração aqui atrás, um tecido bem macio, mas que esquenta pra caramba, para falar a verdade para vocês. Com relação ao uso dele sem meia, eu não recomendaria, porque o material do cabedal ele é um pouco áspero, certo? Então não daria certo. Sem a palmilha não dá para usar. Por quê? Ele tem esse velcro aqui, que é onde você gruda a placa de carbono removível.
E aqui dentro, não vai dar para ver, ele tem uma espécie de uma luvinha que é para você encaixar a ponta da placa. E esse material ele é bem áspero e bem fino, então se você usar sem a palmilha vai desgastar esse material e vai estragar e a placa vai ficar solta lá na frente, certo? Bom, gente, com relação ao cabedal, as análises que eu tinha que fazer são essas. O segundo item a ser analisado no meu tênis de corrida é a entressola, que vem com o desenho aqui pintado da Pluma, que, né, referência novamente ao nome do tênis. É um EVA normal, tá? Porém bem macio. Me surpreendeu porque ele é bem leve. Essa leveza eu acredito que seja otimizada pelo fato de que aqui embaixo, vocês podem ver, na parte do antepé existem duas cápsulas de ar, uma do lado da outra. E na parte de trás também existem duas cápsulas, só que elas são sobrepostas, uma embaixo e a outra aqui dentro pelo lado de cima. Essas cápsulas de ar têm duas funções. Primeira, dá mais impulsividade, responsividade para o tênis, já que o EVA é só macio, ele não é tão responsivo. De outro lado, com essas cápsulas de ar, você torna o tênis também mais leve, né? Porque se fosse tudo isso aqui preenchido com esse EVA, tornaria o tênis muito mais pesado, embora o EVA seja um EVA leve. Eu assim, com essa cápsula aqui de ar, da parte de baixo, esse material aqui não me parece que ele vai resistir muito tempo. Ele é uma borracha, tá? Um pouquinho grosso, mas fica aquele temor de que isso aqui pode desgastar precocemente e rasgar. Como eu disse para vocês, o tênis é quente, então a solução que eles pensaram foi esse buraco aqui na entressola, com uma telinha, tá vendo? Que é para dar mais respirabilidade para o tênis, mas não resolve muita coisa, principalmente pelo fato de ficar embaixo do tênis. E outra coisa, pode entrar pedra e ficar presa aqui, e se você der o azar de pisar em algo pontiagudo, essa telinha aqui é fininha, ela vai furar e pode machucar o seu pé, certo? Bom, com relação à entressola é isso, gente. Então, o terceiro item a ser analisado, pessoal, é a sola do tênis. Ela cobre toda a entressola, menos aquela cápsula de ar aqui do calcanhar que eu já falei para vocês. Ela é uma borracha bem resistente, eu corri em asfalto, né, corri em terra, não teve desgaste significativo. Então é um tênis que eu acredito que vai durar 700 km tranquilamente. Com relação ao grip dele, agarra muito bem, não escorrega, então nesse item de segurança o tênis está aprovado. A sola não tem nada demais, não tem nada de especial. Ele tem esse formatinho aqui que eles chamam de tijolo, né, esse quadriculado, mas que não é nenhuma inovação. No entanto, é um bom solado, bem resistente e aparentemente bem durável. Muito bem, corredores e corredoras, finalmente chegamos no quarto e mais curioso item da nossa análise, que é a placa de carbono removível, que eu preferi chamar de palmilha de carbono, já que ela pode ser retirada do tênis. Bom, ela tem esse formato de colher, ela é inteiriça, e aqui nós podemos ver claramente como é que funciona uma placa de carbono para otimizar, melhorar a nossa corrida. Bom, aqui na parte de trás ela tem uma certa flexibilidade, não muita, que é aquele efeito trampolim, certo? Com essa curvatura aqui nesse ponto de apoio, ela faz uma espécie de uma alavanca que quando você põe pressão, o peso na ponta do pé, ela faz com que, apoiada nessa alavanca, a parte de trás do calcanhar levante. Então assim que ela te impulsiona para cima e para frente nesse jogo, certo? Bom, no Onemix ela veio com um velcro aqui atrás colado que tem a outra parte aqui dentro do tênis, tá? Então ele cola aqui. Lá na ponta do tênis, não vai dar para mostrar para vocês, que é bem aqui na pontinha mesmo, tem uma espécie de uma luvinha que a gente encaixa a ponta da placa lá na frente para ela ficar presa, para justamente dar esse efeito da alavanca, certo? Bom, gente, com relação à placa de carbono é isso. Mas teve um negócio que, se fosse para dar uma nota no acabamento desse tênis de 0 a 5, eu daria uma nota 2, isso assim 1,5, 2 no máximo, porque acontece o seguinte: a placa de carbono removível é o grande chamariz, é a grande inovação, né, entre aspas, que eles dizem trazer para o mundo das corridas. Aqui na parte de trás do calcanhar ela tem um velcro, não sei se dá para ver porque a placa é escura e o velcro também é escuro, só esse pedacinho aqui, ó, tá? E na primeira vez que eu fui usar ele sem a placa, que eu tirei, esse velcro descolou. Ora bolas, como é que pode o grande chamariz do seu produto vir com um defeito desse? Eu tive que colar com um super bonder, né, uma super cola,
para poder ele agarrar e poder conseguir usar o tênis, senão ela ficar solta, ela fica bamba sem esse velcro. Aí fica impossível você fazer um teste, você fazer um aproveitamento, por assim dizer, do uso da placa de forma correta. Então isso para mim é imperdoável. Muito bem, corredores e corredoras, agora são as minhas conclusões sobre o uso do Onemix Pluma. Nessa situação, como ela é excepcional, eu vou dividir as minhas conclusões entre o uso com placa e o uso sem placa desse tênis. Bom, sem placa é o seguinte, o cabedal é confortável, desde que você não esteja no local quente, ele é muito confortável, amarra bem, prende bem no seu pé, deixa o pé bem acomodado. O EVA é bem macio, tá? Amortece muito bem. E as cápsulas de ar, você sente ela dando um empurrãozinho, tá? Essa cápsula aqui de trás parece que tem 300 libras de pressão, conforme a empresa informa. Então, daria para correr com ele uma maratona, desde que não seja um local quente. Ele é bem flexível, ao menos na parte de trás por conta do EVA, mas no antepé e na ponta do pé, ó, ele torce muito bem, né? Então, ele é bem confortável nesse aspecto, certo? A palmilha dele também é macia, confortável, tem essas saliências aqui que ajudam a evitar que o seu pé escorregue. Dá pra ver aqui, ó, tem uma certa saliência aqui. Ela tem um reforço de maciez na parte do calcanhar e na parte aqui do antepé. Num primeiro momento eu achei que isso daqui fosse para aliviar o contato do seu pé direto com a placa de carbono, essa camadinha, fosse para gerar um certo conforto com relação a isso. Mas depois eu descobri que essa palmilha, esse formato de palmilha é aplicado em outros tênis que não tem essa placa de carbono removível, então não é uma inovação voltada para o uso desse tênis, certo? Bom, já com a placa de carbono colocada nele, aí a gente tem a perda daquela flexibilidade que eu mostrei para vocês, certo? Então, ó, já fica um tênis rígido, você não consegue mais dobrar ele, tá? Ele já não torce tão bem, então tem esse lado que ele fica mais pesado, né? E perde essa flexibilidade toda que ele tem. A empresa informa que com ele, no Pace 5, no 6 mais ou menos, você ganharia 30 segundos. Por isso que tem essa marquinha aqui dos 30 segundos na parte do calcanhar desse pé, do pé esquerdo. No pé direito tem um percurso aqui que lembra o formato da sola do tênis, tal. Como vocês podem ver, ó, tá vendo? Faz isso daqui, esse desenho. Então eles aplicaram aqui e fizeram uma marcação de 7. Eu não entendi se isso aqui quer dizer você ganha 30 segundos ao correr 7 km com a placa em cima do seu tempo sem a placa. Talvez seja isso, mas a empresa não especifica como você ganha esses 30 segundos de tempo usando a placa. Bom, o uso dela aqui dentro do tênis é desconfortável. Ela faz com que a ponta dos dedos do pé fiquem tocando o cabedal e esse atrito incomoda. Com o tempo, a palmilha já não consegue amortecer e você começa a sentir a rigidez da placa no seu pé, na sola do seu pé. Isso daí também começa a incomodar. Então eu diria para vocês o seguinte, com a placa você consegue correr com esse tênis no máximo 10 km, tá? Daí já começa a incomodar bastante, foi o que aconteceu comigo. Talvez com outra pessoa incomode menos. O ganho de tempo, eu fiz 2 percursos na mesma distância, no mesmo local, foi mínimo. Eu acabei ganhando somente, eu acho que uma placa de carbono, cerca de 5 segundos no tempo total do meu percurso. Então assim, a placa efetivamente não agrega muita coisa na minha opinião. Então não vale você comprar esse tênis achando que com essa placa removível você vai correr muito mais rápido, porque não vai em relação ao uso dela sem placa, e principalmente não dá para equiparar esse tênis aos tênis de placa tradicionais, tá? Ele não vai te dar a mesma responsividade, não vai te dar a mesma impulsão, o mesmo retorno de energia. O trabalho da placa não funciona bem, é por isso que a placa fica entre camadas do material da entressola, tá? Esse contato dela muito próximo com o pé incomoda, não ajuda no rebote total do tênis. O rebote do EVA também não colabora nesse aspecto, porque você acaba deixando o rebote dele um rebote normal, né, sem a otimização da placa. Para mim, a placa que funciona simplesmente com o efeito da alavanca e não com aquele efeito também da flexibilidade do trampolim que ela tem, tá? Porque você tem que fazer muita força também com a ponta do pé para a alavanca dela funcionar. Isso também acaba incomodando bastante. Bom, gente, essas são as minhas considerações sobre o uso do Onemix Pluma.
tá? É um tênis com uma placa de carbono removível, mas que não passa nem perto de gerar um desempenho de um tênis de placa de carbono tradicional. E nem mesmo ele consegue gerar um desempenho muito grande com relação ao uso dele mesmo sem a placa de carbono, ok? Valeu! Bom, gente, com relação ao preço desse tênis, você encontra no AliExpress ele variando entre 570 e 585 reais mais ou menos, vai depender da variação do dólar e tudo mais. É um tênis caro, nesse preço realmente não vale a pena. Eu peguei uma espécie de uma queima de estoque da Onemix, né, na loja oficial deles lá no AliExpress, e paguei 280 reais. Aí por isso que eu resolvi trazer ele. Mas por 280 reais você encontra muitos bons modelos aqui no Brasil de Nike, ASICS, que são melhores, vai ter um desempenho melhor que esse tênis inclusive. Não que ele não seja um tênis gostoso de correr sem a placa, mas como a placa não gera uma diferença significativa, aqui no Brasil você pode até encontrar tênis melhores, de repente numa promoção, que são muito superiores a ele, tá? O cabedal mais gostoso, mais fresquinho principalmente, mais responsivo também, tão amortecedor quanto, mais responsivo. Então assim, 280 reais, ainda assim eu diria que não vale muito a pena arriscar nesse tênis. Se você conseguir uma promoção melhor, de repente a Onemix faz uma queima com um preço muito mais camarada, pode ser até de repente que você pense em comprar. Mas mesmo 280 reais, que é metade do preço dele, né, normal, que se a gente for ver mais ou menos, eu acredito que não valeria a pena trazer esse tênis para o Brasil, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Se você gostou dessa análise, por favor, se inscreva, compartilhe e deixe seu like para ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.